com as últimas informações sobre o caso Master no STF. Após uma reunião tensa de 2 horas e meia, segundo a apuração do Metrópolis, o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso. Essa reunião foi convocada pelo presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, após o envio de um documento da Polícia Federal que cita o nome de Toffoli nas investigações. A nossa repórter Marília Ribeiro vai nos trazer agora uma série de informações a respeito do que ocorreu na reunião e os próximos passos sobre a investigação do caso Master no Supremo. Marília, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, para você, a todos da nossa companhia, nessa sexta-feira aqui, véspera de carnaval no contexto Metrópolis. Neila, a gente vai trazer aí os pontos, né, de toda essa história envolvendo o Banco Master, pelo menos aí das últimas 24 horas. Ontem, no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos ali a primeira sessão do Judiciário em 2026. E logo no começo, Neila, o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, anunciou ali que teria um encontro com os ministros. De acordo com a colunista aqui do Metrópolis, Manuela Teixeira, logo no começo já se sabia que o assunto a ser tratado era a relatoria do ministro Dias Toffoli em relação ao caso do Banco Master, que está em tramitação desde dezembro do ano passado dentro do Supremo Tribunal Federal. E desde quarta-feira o assunto ele acabou se tornando completamente bastante divulgado aqui em Brasília, bastante discutido em Brasília, devido ao que foi coletado nos celulares de Daniel Vorcaro na última operação, na segunda fase da operação Compliance Zero, que aconteceu em janeiro deste ano. Esses aparelhos eles foram periciados por 4 peritos da Polícia Federal, peritos indicados pelo próprio ministro Dias Toffoli, e na última segunda-feira a Polícia Federal encaminhou para o gabinete do presidente da Corte, Edson Fachin, o relatório contendo toda a análise desses telefones. E neles foram encontradas aí mensagens com menções ao ministro Dias Toffoli. Com isso, a situação acabou se tornando insustentável. Então, o ministro Edson Fachin marcou essa reunião. Ela teve começo ali no final da tarde desta quinta-feira, teve um intervalo e depois retornou. E por volta das 8 horas da noite veio então a divulgação de uma nota assinada por todos os 10 ministros que fazem parte da Corte. A gente lembra que hoje existe uma vaga que não está ocupada, que era do ministro Luiz Roberto Barroso, que neste momento Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula, aguarda a marcação da sabatina dentro do Senado Federal. Então, essa nota foi assinada aí por 10 ministros da Suprema Corte. E nela, eles acabaram defendendo aí o ministro Dias Toffoli, tudo que foi feito em relação a ele perante esse trabalho feito durante toda essa investigação que o Supremo Tribunal Federal vem apurando. Em seguida, Neila, tivemos então aí o sorteio que foi feito eletronicamente dentro do Supremo Tribunal Federal, a redistribuição desse caso, deixando então a relatoria de Dias Toffoli e passando então pelo sorteio para o ministro André Mendonça. A gente lembra que o ministro André Mendonça, ele começou a fazer parte da Corte ali a partir de dezembro de 2021. Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que já foi ministro também aí da Justiça e advogado-geral da União, e agora ele vai tratar sobre este assunto. E ele já deu um primeiro passo, viu, Neila? Nesta sexta-feira, André Mendonça deve se reunir aí com a equipe da Polícia Federal que está fazendo parte de toda essa investigação envolvendo o Banco Master. André Mendonça, de acordo com a coluna de Igor Gadelha aqui do Metrópolis, está em São Paulo e deve participar remotamente desta reunião. Esse encontro, Neila, ele vai servir para poder aparar as arestas. Isso porque André Mendonça ele vai receber todas as investigações, as apurações, tudo que já foi feito pelo ministro Dias Toffoli. Então, nada disso vai perder a validade, vai continuar valendo. André Mendonça ele vai dar andamento a todo esse processo que está dentro do STF. Então, nesta sexta-feira à tarde, teremos um encontro aí com toda a equipe da Polícia Federal que está nessa investigação do Banco Master, junto com o novo ministro relator dessa ação dentro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Neila.
E Marília, o presidente do Supremo, Edson Fachin, também agirá sobre a ação de suspeição contra Toffoli, certo? E o que vai ser feito? Neila, é importante a gente destacar aqui, né, que o que aconteceu com o ministro Dias Toffoli não foi uma suspeição e nem também aí a questão dele ser afastado dessas investigações. Na reunião de ontem, o que ficou definido, então, foi que o ministro Dias Toffoli ele deixou de participar, ele deixou a relatoria do caso. Foi uma decisão do próprio ministro Dias Toffoli. Então, não houve aquela suspeição que a Polícia Federal apontou na segunda-feira. Então, ela não teve validade porque o próprio ministro acabou se afastando desse caso. Tanto que na nota que foi divulgada pelos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles deixam bem claro essa questão, que não houve a suspeição do ministro Dias Toffoli em relação ao caso do Banco Master. A partir de agora, então, a relatoria passa para André Mendonça e o ministro presidente da Corte, Edson Fachin, nem deve dar andamento a essa suspeição que a Polícia Federal acabou apontando sobre o ministro Dias Toffoli. Isso porque a gente relembra aqui que a Polícia Federal encontrou trocas ali, menções que estavam citando o nome do ministro Dias Toffoli, relator dessa ação. Esse caso chegou no Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. Assim que chegou, Neila, a gente relembra que o ministro acabou colocando sigilo sobre todo o caso envolvendo o Banco Master. E aí desencadeou em vários desgastes em torno desse assunto envolvendo o Master e também o ministro Dias Toffoli. Teve a viagem que ele fez para poder acompanhar a final da Libertadores lá em Lima, no Peru, com um dos advogados do Banco Master. Também tivemos aí a questão do Resort Tayayá, que na quarta-feira o ministro, quando teve toda essa divulgação dessas menções nos celulares de Daniel Worcaro, dono do Banco Master, o ministro acabou ali se afastando, dizendo que não poderia ser suspeito de estar atuando neste caso, que eram ilações da Polícia Federal em relação a esse assunto. Já na quinta-feira, pela manhã, o ministro acabou confirmando que sim, ele é sócio, fazia parte ali da sociedade envolvendo esse Resort Tayayá, que foi inclusive revelado aqui pelo Metrópolis através da coluna de Andresa Matais, com a reportagem completa e também com vídeos do ministro Dias Toffoli dentro desse Resort Tayayá. Então, não houve suspeição do ministro Dias Toffoli, apenas ele deixou a relatoria por vontade própria, o caso foi redistribuído, André Mendonça agora atua como relator e tudo que foi feito pelo ministro Dias Toffoli até ontem continua valendo, Neila. Muito bem, Marília, obrigada por enquanto. E agora a gente segue, vamos dar uma ênfase aqui para a nota oficial dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi emitida ontem, e a nota diz o seguinte, que os 10 ministros reunidos em 12 de fevereiro, considerando o contido no processo, declaram não ser o caso de cabimento para arguição de suspeição do Código, por conta do disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal, do Regimento Interno também do STF. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação tal e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao ministro, respeitando a dignidade da sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerando os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos sob sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. Então, assinaram todos os outros 9 ministros, né? Estamos sem um dos ministros, porque ainda falta a sabatina do ministro indicado pelo presidente Lula. Bom, tá aí. Então, ontem mais uma reviravolta no caso do ministro Dias Toffoli. Na noite anterior, nós vimos aí a bomba que explodiu por conta dessa investigação da Polícia Federal, que acabou quebrando o sigilo, quebrando aí a codificação dos 5 aparelhos celulares do Daniel Worcaro, dono do extinto liquidado Banco Master.
O material destes celulares foi enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O ministro, então, decidiu por bem, como a gente havia contado aqui ontem no contexto, o ministro não tomou essa decisão sozinho, decidiu convocar uma reunião chamando todos os outros ministros. Houve uma discussão tensa, de acordo aí com interlocutores. Essa reunião foi sim tensa. O ministro Dias Toffoli resistiu de deixar a relatoria do caso, mas foi convencido pelos demais ministros que seria a melhor opção até para evitar ainda mais constrangimentos. Houve então um novo sorteio e o escolhido foi o ministro André Mendonça, que também aqui no contexto nós já contamos para vocês que, apesar de ter sido escolhido e indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, é um nome que tem bom acesso aí, inclusive no Poder Executivo e inclusive também na Polícia Federal. É o que a gente conta agora para vocês, que a direção da Polícia Federal enxergou como positiva a escolha de